Bom dia. Já vou nominá-los de queridos amigos. Então, meus queridos amigos, que a paz do nosso Mestre querido possa nos envolver, possa nos amparar. Nós vamos estar com Ele hoje mais uma vez. Então, muito obrigada pela presença de cada um. Agradecer pelos olhares carinhosos, pelos abraços fraternos, pelas palavras de tanto carinho que me foram e me são dirigidas. Eu agradeço do fundo do meu coração e tenham a certeza que para mim é uma grande honra e alegria estar ao lado de cada um de vocês. Muito obrigada. E vamos hoje então dar continuidade às nossas reflexões desse momento tão especial para a casa onde nós comemoramos os 70 anos do Centro Espírita Caminho da Luz. E vamos exatamente hoje, na parte da manhã, falarmos, refletirmos sobre a arte de amar. Ontem iniciamos a temática falando do amar, do servir e do semear. Então, na parte da manhã falaremos sobre a arte de amar, detalhando, explicando como nós podemos, na prática, vivenciar esse ensinamento, esse sentimento tão necessário em nossas vidas. E na parte da tarde vamos refletir um pouquinho sobre o servir. Então, o objetivo primordial das nossas reflexões é vamos trabalhar o amor como virtude e como um compromisso, uma virtude ativa, porque nós vamos entender e refletir que o amor não é apenas um sentimento, mas é uma ação. Se configura numa ação ativa, numa ação onde nós vamos realmente vivenciar esse sentimento. E num compromisso espiritual, porque o amar também depende de uma escolha. Como nós falamos ontem, o amar também depende de uma decisão. Eu decido, eu escolho amar, apesar de tudo. Então, será nessa linha que nós vamos refletir nessa manhã. E como é que nós procuramos dividir, até para que haja um raciocínio lógico, um encaminhamento natural das nossas reflexões, nós dividimos o seminário da manhã em 3 momentos, em 3 partes. No primeiro momento, nós vamos compreender o amor como Jesus ensinou. Então, vamos compreender o amor na visão do Mestre, como ele vivenciou, como ele entendia, pois ele é sempre o nosso modelo e nosso guia. No segundo momento, a partir de então, nós vamos refletir sobre os desafios que nos afastam do amor. Sabemos que Jesus é o nosso Mestre e guia, mas saber para nós ainda não significa vivência. Nós sabemos que há desafios, que há impedimentos, que há várias situações em nossas vidas que nos dificultam colocar em prática o conhecimento que nós já temos desse amor e do exemplo do nosso Mestre. Então vamos refletir no segundo momento sobre os desafios. E então, no terceiro e último momento, vamos trabalhar exatamente o exercício do amor em nosso cotidiano. Então vamos conhecer o amor por Jesus, entender as dificuldades de nossas vidas, em nossas vidas para a vivência desse amor. E o terceiro momento é procurar exatamente exercitar no nosso dia a dia, no nosso cotidiano. Então as reflexões dessa manhã vão ser pautadas nessas 3 linhas de raciocínio. Então vamos iniciar o nosso primeiro momento, apresentar o que é o amor, a sua essência e a visão de Jesus. E nós vamos começar trazendo mais uma reflexão belíssima, trazida pelo Espírito Amélia Rodrigues. E essa reflexão encontra-se lá no livro A Mensagem do Amor Imortal. E olhem o título dessa mensagem: Ensina-nos a amar. Tudo a ver
com a nossa reflexão dessa manhã. E o que é que nos conta Amélia Rodrigues? Ela nos fala exatamente dessa vez de um diálogo belíssimo que se dá entre Jesus e Simão Pedro. Esse diálogo ele acontece exatamente no dia onde ocorre o Sermão da Montanha. Então Amélia Rodrigues começa contextualizando aquela manhã, dizendo que aquelas palavras de Jesus no Sermão da Montanha, palavras inesquecíveis num dia que nunca mais a terra viveria. Que por mais que nós vivêssemos e viveremos muitas e muitas reencarnações, nenhum dia será como aquela manhã. E ela vem ali falando exatamente qual era a condição da Galileia naquele tempo. Então ela vem dizendo que os valores estavam completamente invertidos, que ali elevava-se a busca pelo dinheiro, pelo ouro, pela materialidade, pelo poder. Ela vem dizendo que a religiosidade da época, ou seja, os sacerdotes, aqueles que tinham então o dever de orientar e de conduzir a humanidade no caminho do bem, encontrava-se igualmente perdida. E que ao invés então de conduzir a humanidade, aquela multidão, para a luz, era o inverso, conduzia-os ainda para a satisfação dos seus desejos inferiores, porque eles destacavam sempre aquilo que Jesus também sempre contestou. As regras exteriores, aquelas demonstrações, a ritualidade, quando aquilo não era acompanhado, então, da transformação íntima. Então, o Espírito Amélia Rodrigues vai fazendo uma contextualização daquele momento, mostrando, e ela diz isso no título, que a humanidade, ao invés, até a chegada de Jesus, ao invés de caminhar para a frente, para o progresso, na verdade, elevava-se em imperfeições, em equívocos, em cegueira espiritual. E aí ela diz, mas até que chega a ele, o nosso libertador. E aí ele traz tudo o que ele coloca, ele vai exatamente fazendo uma mudança, uma inversão de valores. Tudo aquilo que era destacado, que era elogiado, que era então buscado, ele vem mostrar que aquilo nos eleva para o mundo e perante o mundo, mas não diante de Deus e para Deus. E aí então ela faz um comentário falando da beleza do Sermão do Monte, onde Jesus falou das bem-aventuranças e já ali nas bem-aventuranças ele mostra que ele veio realmente inverter os valores, porque ali ele fala dos bem-aventurados, os pobres de espírito, os misericordiosos, aqueles que são mansos e pacíficos. Então, exatamente trazendo uma informação muito diferente daquilo que a humanidade, que a multidão estava acostumada. Pois muito bem, até aqui eu não falei nada de novo, imagino, para vocês. Nesse dia, no decorrer dos encontros de Jesus com os apóstolos, após então o Sermão do Monte, no mesmo dia, o dia ainda estava finalizando no entardecer, Simão Pedro aproxima-se de Jesus e diz, com o coração tocado de emoção, com lágrimas nos olhos, ele diz esta frase: amigo, na minha modesta existência e pobreza moral de homem do mar, jamais imaginei quanto grandioso é o amor. Quando ele diz essa frase, ele diz o seguinte: sabe, mestre, eu sou um homem que vivi até hoje apenas para dar atendimento às minhas necessidades imediatas. Um homem simples, com pouco conhecimento, nunca parei para refletir sobre as verdades
que tu hoje nos colocaste. Ele ainda diz, na verdade, sempre cumpri os regramentos exteriores trazidos na sinagoga, que eu, na verdade, pouco vou, mas acreditava que aquilo era o suficiente. E tu, mestre, a partir do momento que me trouxeste, que nos trouxeste a mim, a todos que te ouviram hoje, as verdades e as grandiosidades sobre o amor, ele diz, como eu me sinto pequeno. E as lágrimas vertiam de Simão Pedro, porque ele disse, Senhor, na minha pequenez, eu ainda invejo os que têm dinheiro, os que parecem serem felizes, onde parece que tudo lhes sorri, quando para nós o sofrimento e a luta. Senhor, eu me envergonho e choro, porque eu ainda tenho dificuldades de perdoar aqueles que nos tratam com um olhar impiedoso, que nos criticam, que nos julgam. Eu tenho ainda a vontade da vindita, do revide. Portanto, então, depois daquele momento onde ele diz que, após ter ouvido Jesus falar do amor, da verdade, da boa nova, ele sentia algo diferente, mas ele reconhecia a sua imperfeição. Reconhecia que ele estava difícil, estava longe do nível daqueles sentimentos e daquela vivência que Jesus lhe orientou e orientou a todos nós. Por isso ele diz, ajuda-me, dizendo qual o primeiro passo que deverei dar na conquista do novo caminho. Pois ele queria uma orientação. Senhor, sei que agora preciso amar, mas ajuda-me, ensina-me a amar como eu posso assim o fazer. E Jesus dá a seguinte resposta a Simão Pedro. Ama, Simão, em qualquer circunstância e situação, por mais adversas se te apresentem. O amor é o primeiro e o último passo de quem busca perfeição e ruma na direção do excelso Pai. Então aqui Jesus, na verdade, já está a nos dizer o que devemos fazer. Amar sempre, em qualquer condição. Jesus, no texto, na verdade, é um texto extenso, belíssimo. Jesus continua ensinando e orientando Simão Pedro. Ele diz ainda, ele fala do perdão. Ele diz, Simão, perdoa sempre, em qualquer situação. Seja quem for, seja o que for, perdoa sempre, mesmo que te pareça não merecer o perdão. Então ele vem ali, claro, nos dando o caminho. Por isso nós aqui estamos, para que nós possamos entender o que ainda nos impede de amar. O que ainda preciso transformar em mim, trabalhar em mim, com cuidado, com amor, com entendimento também pelas minhas limitações, pelas nossas limitações. Mas que sentimento eu ainda preciso trabalhar em mim para que nós todos, em algum momento, consigamos seguir a mensagem do Cristo. Amar sempre. O amor é o primeiro e o último passo de quem busca a perfeição e ruma na direção do bem. Quando nós amamos, todas as outras virtudes vêm junto. Quando nós amamos, a paciência se faz presente, a compreensão, a misericórdia, o olhar piedoso, o olhar compassivo. Porque quem ama consegue ver além. Não vê, como nós dissemos ontem, apenas o exterior, apenas o erro. Consegue ver o potencial de cada um de nós. Consegue nos ver o amor
faz com que aquele que ama mais veja os demais, os que erram ainda, como espíritos pequenos, ainda enfermos da alma e que merecem a nossa compaixão, a nossa misericórdia, a nossa orientação, o nosso exemplo e não o nosso julgamento. Então nós observamos que o amor de fato é o sentimento maior, por isso é o mandamento maior, porque ele reúne todas as outras virtudes. Então, é claro que precisamos trabalhar esse amor. Mas, dando continuidade, nós vamos destacar que, inicialmente, Jesus nos mostra que o amor, ele precisa estar ativo, que o amor é um verbo em ação, mais do que um sentimento, o amor é um verbo em ação. Quem ama, movimenta-se, toca, escuta, acolhe, serve. Jesus viveu o amor junto aos pobres, doentes, mulheres, crianças, pescadores. O amor, então, é a caridade em ação. Eu amo, mas você demonstra o seu amor como? Com que tipo de atitudes, gestos, ações você demonstra o seu amor? No âmbito da sua família, você diz eu te amo para os seus filhos, para a sua esposa, para o seu marido, para os seus pais? Mas como você demonstra esse amor? Você acolhe quando eles necessitam? Você os ouve quando eles estão num momento difícil de suas vidas? Você movimenta-se em ação de cuidado? Você acolhe, ouve os seus filhos? Você destaca um tempo, a ação de estar efetivamente com os seus filhos, ouvindo, brincando? Isso é amor em movimento. Dizer eu te amo, mas isso não se refletir em ações, é um amor incompleto. Então, a primeira coisa que nós gostaríamos de refletir é até que ponto o nosso amor está em movimento. Nós sabemos que a primeira oportunidade, a nossa primeira tarefa como espíritos encarnados é junto aos nossos familiares. Então vamos já primeiramente fazer uma reflexão sobre isso. E aqui eu já contei que eu vou falar agora em alguns outros momentos, mas eu acho que cabe, então me permitam, quem já ouviu, repetir. A minha filha tem 24 anos, ela um dia conversou comigo exatamente sobre isso. Ela disse: mãe, eu sei que a senhora se sente feliz trabalhando para Jesus, eu sei que a senhora tem muitos compromissos, mas nós, eu e meu irmão Carlos, nós temos saudades de estar com a senhora, nós sentimos a sua falta, porque a senhora está em casa, mas a senhora está numa palestra, a senhora está escrevendo um livro, a senhora está estudando. E nós estamos ao seu lado, mas não sentimos a senhora conosco. Será que a senhora não poderia, pelo menos uma vez na semana, nos dar uma atenção maior? Não é o estar em casa, é o estar com eles, nos dando uma atenção, pois nós sentimos a sua falta também. E como foi importante aquela conversa da Natália comigo, porque ela disse, realmente eu tive a oportunidade de, a partir daquela conversa, refletir e dizer, você tem toda a razão, minha filha, porque adianta eu me dedicar tanto ao Cristo para falar do Cristo e não vivenciar esse amor em movimento em todos os momentos, principalmente no âmbito da minha família? Então, falo muito, mas na hora de aplicar, deixo a desejar? Você tem razão. A partir de agora, eu vou reservar o domingo para a família.
E eu realmente, a não ser eventos que eu preciso me deslocar, mas eventos virtuais eu não aceito mais aos domingos, porque eu estabeleci que aquele dia é o dia de eu estar com a minha família. Amor em movimento. E eu trago o meu exemplo exatamente porque é um exemplo errado, é um exemplo de falha, porque exemplos elevados eu trago Jesus, mas não poderia dizer no erro, trazer o exemplo de Jesus. Então eu trago o meu, para que nós possamos perceber que, às vezes, nós não fazemos, nós não nos equivocamos, nós não deixamos de colocar esse amor em movimento de propósito, ou por maldade dos nossos corações, mas falta de quê? De vigilância, de nós pararmos e refletirmos como estão as nossas atitudes. Precisou vir a minha filha para me alertar, pois eu não tinha percebido o óbvio, mas eu não tinha percebido. Então que nós possamos hoje fazer uma análise, como está o meu amor em movimento, a minha demonstração, as minhas ações de amor, primeiramente para com a minha família, e depois, num segundo momento, ampliando a nossa ideia de família, já que também o nosso objetivo é esse, levar-nos a amar a todos na grande família universal. Como está o meu amor ao próximo? Falo muito de amor, mas quando saio da casa espírita, que alguém me pede um auxílio, eu não o dou. Tem um caso muito interessante trazido pelo irmão X no livro, agora eu não lembro se é Contos e Apólogos ou Pontos e Contos, os dois são do irmão X. Mas, em linhas gerais, era o seguinte, ela nos fala de 3 trabalhadores da casa espírita, 3 palestrantes, 3 trabalhadores que falavam com muita eloquência, que estudavam já há muitos anos na casa, trabalhadores antigos da casa e dedicados à casa espírita. Até que foi haver a comemoração do aniversário da casa, parece até nós aqui. Era exatamente o aniversário da casa e a mentora espiritual da casa chegou junto a eles e sugeriu que cada um deles fizesse uma palestra exatamente em homenagem à casa, falando exatamente sobre o amor em ação, falando sobre a boa nova. E assim eles fizeram, foi maravilhoso, receberam grandes parabenizações. Pois muito bem, terminou-se o dia, a noite, fecharam a casa e eles foram em direção à sua casa. E os 3 estavam juntos. E aí apareceu uma jovem senhora pedindo amparo, pedindo para que eles pudessem acolhê-la naquela noite. Ela não tinha onde dormir, não tinha onde ficar. E aí os 3, para resumir, os 3 foram dando desculpas, dizendo não posso, dizendo não tenho condições, enfim, deram várias justificativas, mas pelo menos eles se uniram e deram algum valor para aquela senhora, para que ela não ficasse totalmente sem amparo. E aí, vejam como é a vida. Depois a mentora espiritual se manifestou para eles e disse: eu era aquela senhora. Eu ali estava exatamente para avaliar a vivência do amor. Vocês tão lindamente falaram, mas na hora que foram convidados a colocar o amor em movimento, ainda não puderam fazê-lo, mesmo após tantos anos de casa espírita. E aí eles ficaram, claro, naturalmente, muito envergonhados por não terem conseguido movimentar o amor. E ela disse: não se aflijam, pelo menos tiveram o amor de dar algum valor para aquela senhora, que era eu. Mais tarde, continuem a trabalhar, continuem a vigiar-se. Em algum momento vocês conseguirão fazer mais. Então é isso. Nós vamos vivendo muitas vezes no automático
e perdemos exatamente esse cuidado, essa vigilância sobre o que nós fazemos. Precisamos então temos muito conhecimento, mas estarmos atentos. Isso é um momento, estou sendo chamado. Vigilância, como eu posso ajudar? Como eu posso movimentar o amor? Então, falar do amor é importante, porque falamos e devagarinho vamos internalizando. Mas precisamos vigiar se nós estamos conseguindo movimentá-lo como Jesus o fez. Sempre viveu o amor. Mandamento maior. Estamos falando de amor, não temos como não mencionar as palavras do Mestre quando ele veio nos dar o maior mandamento, aquele que resume toda a lei e os profetas. Quando ele diz, lá no Evangelho de Mateus, capítulo 22, amarás o Senhor teu Deus de todo o teu coração, de toda a tua alma e de todo o teu pensamento, e amarás o teu próximo como a ti mesmo. Meus queridos amigos, Jesus não diria palavras a esmo. Ele diz, amarás o Senhor teu Deus de coração, alma e pensamento. Vocês já pararam para pensar o que significa amar a Deus de todo o nosso coração, de toda a nossa alma e de todo o nosso pensamento? São 3 afirmações importantíssimas para que nós possamos entender o amor. Quando nós falamos de coração, nós falamos de emoção, nós falamos de sentimento, nós falamos de entrega, nós falamos de vivência, sentimento. Então, quando ele diz amar a Deus de todo o teu coração, é com todo o teu sentimento, com toda a tua verdade, com toda a tua emoção. Não é algo apenas falado. Eu amo Deus, eu amo a Deus, eu amo a Jesus. E o quanto eu sinto desse amor, o quanto esse amor está em mim. Percebamos que é algo muito profundo quando ele diz de todo o teu coração. Mas ele não para aí, ele diz de toda a tua alma. O que é a alma? A alma é o meu ser, é a minha individualidade, é a minha consciência, é o meu eu. Então, quando ele diz de toda a tua alma, ele está dizendo para nós que, de forma completa, numa completude do nosso ser, do nosso espírito, da nossa individualidade, nós estamos amando e devemos amar a Deus de todo o nosso coração, com toda a nossa emoção e com todo o meu ser, com toda a minha vivência, com toda a minha alma, com toda a minha individualidade. Ou seja, todos nós, de forma inteira e completa, devemos demonstrar e vivenciar esse amor a Deus. E ele ainda diz, de todo o teu pensamento. O pensamento é o quê? É a razão, é a consciência, é o entendimento, é o raciocínio lógico. Então ele está a nos dizer o quê? Eu não quero que tu me ames de forma cega. Eu quero que tu me ames com o teu entendimento e a tua razão. Que tu saibas por que me amar. Que tu entendas a necessidade de me amar. Que tu entendas que tu não deves me amar como uma obrigação. Tu deves me amar porque tu entendes, percebes conscientemente que eu te amo, que eu sou o Pai amantíssimo que nos falou Jesus ontem a João Evangelista, e que eu amo antes mesmo de ser amado. Que tu consigas então compreender quem eu sou, o que eu sou, o Criador, o Pai que ama, que não pune, mas que educa. Observemos como faz toda a diferença quando nós entendemos a completude das palavras de Jesus, do amar de todo o coração, com toda a nossa alma e de todo o nosso pensamento. Entendemos o porquê, para quê e como realizar esse amor.
E Jesus ainda nos diz: amará o teu próximo como a ti mesmo. E aqui também é muito interessante porque eu até falei de forma muito pontual e singela ontem que nós não temos também como amar o próximo se não houver o alto amor. Quando falamos da renúncia de uma forma que nós estejamos bem e equilibrados. Porque para que eu possa amar ao outro, que é o meu próximo, eu preciso amar a mim, que eu sou o próximo, mas próximo sou eu mesma, para a partir daí amar os demais. E o nosso desafio é não transformar o amor próprio em egoísmo, quando eu só vejo a mim mesma e não vejo ninguém. Mas também não posso deixar que a renúncia de mim mesma me enfraqueça a tal modo que eu não consigo ajudar. Então esse amor, e é muito interessante nós refletirmos sobre amar ao próximo como a nós mesmos. Nós não somos criações divinas? Somos, certo? Jesus não disse, como primeiro mandamento, amar a Deus acima de todas as coisas? Ora, vocês concordam que, para eu amar a Deus, eu preciso amar tudo aquilo que Ele criou? Não é uma consequência, um raciocínio lógico? Porque amar a Deus sem colocar o amor em movimento, eu amo a Deus, mas eu não amo o que Ele criou, não faz sentido. Ora, todos nós somos criações divinas. Então, quando eu não consigo amar ao próximo e nem a mim mesmo, eu não estou conseguindo amar a Deus, porque todos nós somos criações divinas. Então, olhem como muitas vezes nós falamos as coisas e não refletimos e raciocinamos sobre aquele ensinamento. Fazemos igual Simão Pedro: Senhor, nunca parei para refletir sobre o que tu falaste. Ora, o amar o planeta, o amar os animais, o amar as plantas, o cuidar do nosso planeta é uma representação do amor divino. O amar a mim mesma é uma representação do amor divino. O amar ao próximo é uma representação do amor divino. Mas eu vou dar um exemplo bem conhecido de todos nós. Imagino que vocês, se não vivem isso na família de vocês, devem conhecer alguém que viva algo parecido do que eu vou falar. Nós sabemos que, na nossa realidade hoje, é natural haver um segundo matrimônio, um terceiro matrimônio. E às vezes, desse primeiro matrimônio, há filhos, tem filhos. Vocês, em algum momento, já viram os novos parceiros ou parceiras não gostarem dos filhos do primeiro casamento do seu esposo ou da esposa? Isso já, em algum momento, vocês já viram isso? Pois muito bem. Reflitam comigo. Vamos supor que eu esteja nessa situação. Eu tenho 2 filhos do meu primeiro casamento. Vamos supor que eu contraia uma segunda núpcia. E esse marido não gosta dos meus filhos. Olha como é a mesma relação que nós estamos vendo do amor a Deus. Ele pode dizer: eu te amo, Evelyn. Você tem certeza? Certeza absoluta, eu te amo. Interessante. Então, se você me ama, você deveria amar tudo aquilo que vem de mim, porque é uma decorrência de mim mesma. Os meus filhos são parte de mim, vieram de mim. Então, se você diz me amar, você deveria amar os meus filhos também. Porque se você não os ama, você não ama aquilo que vem de mim. E o amar a pessoa é amar tudo aquilo que faz parte dela, como os filhos. Mesma situação. Eu amo a Deus, mas não amo os seus filhos, que somos nós. Então, percebam como é incongruente. Então, é isso que Jesus veio nos mostrar. Precisamos amar a tudo que faz parte da criação divina. E, portanto,
O amar ao próximo como a ti mesmo decorre do primeiro mandamento. Porque não tem como eu amar a Deus se não amar ao próximo e a mim mesmo também, a mim mesma também. Mas também nos diz Emmanuel, lá no livro Fonte Viva, no capítulo 93, que se intitula Altar Íntimo, ele nos diz o seguinte: não olvidemos, pois, o altar íntimo que nos cabe consagrar ao divino poder e à celeste bondade. O reino de Deus não está nas formas exteriores, mas na consciência desperta e amorosa, que é o que nós estamos tentando fazer hoje aqui, despertar a nossa consciência, sair daquele comportamento automático, maquinal. Amar não é isso, é esse sentimento íntimo, como ele coloca aqui, consagrar ao divino poder e à celeste bondade, esse altar íntimo. Não olvidemos isso. Jesus passou os 3 anos do seu messianato falando, não é regra exterior, é comportamento íntimo, é vivência íntima. Mas para isso nós precisamos parar e refletir. Nós precisamos deixar de colocarmos o nosso dia tomado sempre pelas nossas necessidades, pelas nossas responsabilidades e lembrar que uma das prioridades da nossa vida precisa ser reservar diariamente uns minutos, 10 minutos que sejam. Precisa ser 1 hora, não precisa. 10 minutos para que eu possa avaliar como eu tenho vivido o Evangelho. Naquele dia, o que eu fiz, o que eu deveria ter feito, como Santo Agostinho nos fala na questão de O Livro dos Espíritos, do Conhece-te a ti mesmo. O autoconhecimento parece um disco que se repete, mas é porque é a solução. Só o autoconhecimento, só a reflexão e a análise acerca de nós mesmos poderá nos ofertar. Nem todos nós teremos uma Natália que me chamou a atenção e puxou minha orelha. Quando nós não temos quem o faça, somos nós mesmos que precisamos fazer através daquela reflexão, desse tempo, desse altar íntimo, para nós pararmos e refletirmos. Dificilmente nós, às vezes, conseguimos fazer isso, porque à noite já estamos cansados e vamos nos entretendo com as coisas. Por isso que precisamos da vigilância como prioridade. Por exemplo, teve um amigo que disse: Evelyn, eu oro de manhã e à noite, mas o problema não está de manhã e à noite, o problema está no decorrer do dia, que quando eu vejo, eu já me irritei, que quando eu vejo, eu já falei o que não devia, o problema está no meio do dia. E aí quando chega a noite que eu vou parar e refletir, me vem a culpa, porque eu já fiz o que eu não deveria ter feito. O que eu posso fazer? Que dica que você poderia me dar? Eu falei: olha, eu vou lhe dar uma que eu usei para mim e funcionou. Pode ser que ajude a você também. Eu digo, nós precisamos no decorrer do dia nos conectar com Deus. Eu coloquei meu relógio para despertar, eu estabeleci. Eu preciso me equilibrar durante o dia. Então, que horas do dia eu vou querer que o meu relógio desperte para eu parar 2, 3 minutos para fazer uma oração? Aí eu coloquei, vamos supor, 10 horas da manhã, 13 horas da tarde, 17 horas, e de manhã e à noite eu já fazia. Porque nós vamos esquecer, com certeza nós vamos esquecer. Mas quando o relógio desperta, opa, 10 horas, eu vou parar 2 minutos onde eu estiver para fazer uma prece. Já estou o quê? Elevando o meu padrão vibratório, me conectando. Quando dá 13 horas de novo, ele: Evelyn, eu vou fazer isso, eu vou tentar. Eu digo: tente, comigo ajudou, porque se eu deixar no automático, já foi, você não vai lembrar. Mas com o relógio despertando, opa, preciso fazer uma oração. E isso vai fazendo com que nós estejamos nesse altar íntimo, nesse olhar vigilante, nessa conexão maior com Deus. Porque conectados ao Pai é mais difícil nós errarmos. Podemos até errar, natural ainda, mas é mais difícil.
Então temos que trabalhar na prevenção, que é esse altar íntimo com o Pai, que ainda nos falha um pouco. E também me parece muito interessante, difícil o que nós vamos ouvir agora, mas é a verdade. Nos diz Amélia Rodrigues lá no livro Há Flores no Caminho, no capítulo Simão, Fraqueza e Força. Olhem as palavras de Amélia. Moldam-se os metais nas altas temperaturas que o depuram e os aprimoram. A fornalha e a forja são-lhe benfeitoras e ignoradas. Somente aqueles que palmilham as estradas do sofrimento possuem resistência para a dor e autoridade para o ensino da verdade. Ou seja, nos falando que a dor ensina e que ela é necessária para nos fortalecer. Os metais são então moldados pela fornalha e pela forja. O nosso amor, a nossa verdade, a nossa estrutura, a nossa maturidade espiritual é forjada pelas dores da vida. Elas nos ensinam, elas nos fortalecem, elas nos engrandecem, elas nos preparam para desafios maiores. Uma das coisas que sempre eu recebo perguntas: Evelyn, por que os animais sofrem? Os animais não estão submetidos à lei de causa e efeito. Considerando que eles não têm a inteligência, eles não podem ser responsabilizados pelos atos que eles realizam. Nós sofremos porque estamos submetidos à lei de causa e efeito, mas eles não estão. Por que eles precisam sofrer? Por isso, porque a dor vai ensinando, vai preparando o princípio inteligente que habita nos animais, para que, quando aquele princípio inteligente que está estagiando nos reinos inferiores da criação, quando esse princípio inteligente chegar no plano espiritual, sofrer uma transformação e tornar-se espírito e passar a encarnar no reino hominal, ele já tenha aprendido e vivenciado a dor. Imaginemos se hoje nós temos dificuldades de lidar com a dor, imaginemos se o princípio espiritual que habitou nos reinos inferiores nunca tivesse tido contato com a dor. Quando nós furássemos a ponta do dedo, nós buscaríamos o suicídio, morreríamos de dor, porque não teríamos sido moldados, aprimorados, forjados com a dor. Então, a dor também vai preparando, ensinando, auxiliando no progresso. Então, nós precisamos também entender que, até para que nós possamos aprender a amar, a dor ela é necessária. Mas, Evelyn, me dê um exemplo. Dor? Quando nós, por exemplo, não recebemos um amor de mãe, ou crianças, por exemplo, que viram órfãos, que não têm condições de crescer recebendo o amor materno. Isso é doloroso para elas? Sem sombra de dúvidas, com certeza o é. Talvez, não é, cada caso é um caso, mas talvez elas hoje estejam passando por uma situação dessa, talvez porque no passado não souberam amar adequadamente. Então hoje a ausência daquele amor faz com que esse amor seja valorizado, seja desejado, seja anelado, seja buscado e, portanto, quando tiver novamente, saberá valorizá-lo. Então o amor, o desejo, a vontade, a valorização desse sentimento foi fortalecido por uma dor
que chegou até nós. Então Jesus está aqui nos mostrando que por mais que a dor seja dolorosa, nós sabemos, mas que nós possamos observar como, e é isso que nós pouco fazemos, porque é difícil pensar isso na hora da dor. Na hora da dor, nós só queremos buscar a solução para dela sair, e não está errado, porque nós não fomos criados para o sofrimento, fomos criados para a felicidade. Então, é natural e esperado buscarmos os recursos para dela sair. Todavia, enquanto nela ainda precisamos estar, a pergunta que não pode nos faltar: o que esta dor me tem a ensinar? Que virtude, que sentimento eu preciso aprimorar, fortalecer, adquirir, que essa dor me oportuniza, considerando que não estaria em minha vida ao acaso. Deus é Deus de amor e de misericórdia. Então, Jesus também diz isso. Nada, nessa conversa que eu coloquei no início aqui com Simão Pedro, diz que nada acontece em nossa vida sem que tenha uma causa justa, mesmo que nós não consigamos, naquele momento, na nossa condição evolutiva, entender o motivo. Mas nada é por acaso. Então, aquela dor está dizendo: você precisa trabalhar, talvez, o amor, a paciência, a humildade. O que essa dor te oportuniza crescer? E aqui, nosso tempo passa tão rápido, nós poderíamos trazer exemplos, todos nós temos algum exemplo pessoal, onde nós possamos dizer assim: depois de tal situação delicada em minha vida, eu me tornei uma pessoa mais cuidadosa, mais paciente, mais espiritualizada, porque a dor nos ajudou no crescimento. Então é isso que Jesus nos fala e que Amélia Rodrigues reforça no livro Há Flores no Caminho. Lembrarmos que o amor também se fortalece na dor. Bom, vamos para o nosso segundo momento, trabalhar os desafios que nos afastam do amor. Já entendemos um pouco o amor, como é, o que significa o amor vivido por Jesus. Então vamos mostrar os obstáculos ao amar e como Jesus nos ensina a superá-los. Porque, conheço os problemas e como sair deles. Então vamos refletir um pouquinho. O primeiro deles, o pior, aqui mais, não tem como não começar falando dele, porque realmente é ele. Está lá no Evangelho segundo o Espiritismo, o egoísmo, chaga da humanidade, tem que desaparecer da Terra, a cujo progresso moral obsta. Ao Espiritismo está reservada a tarefa de fazê-la ascender na hierarquia dos mundos. O egoísmo é, pois, o alvo para o qual todos os verdadeiros crentes devem apontar suas armas, dirigir suas forças, sua coragem. Então, nosso desafio diário é um gesto pelo outro em primeiro lugar e não por mim mesma. O egoísmo realmente ainda nos cega. E é muito claro, fica muito fácil nós entendermos o egoísmo quando nós, por exemplo, pensamos na lei de destruição. As pessoas às vezes também têm um pouco de dificuldades de entender por que a lei de destruição, por que os flagelos destruidores. E a doutrina espírita, sempre lúcida, ela nos diz para que deixemos de ser tão egoístas. Mas como assim? É fácil de entender. Nós estamos naturalmente, esse é o nosso habitual ainda. Nós estamos naturalmente agindo, pensando, trabalhando nas nossas necessidades, nos nossos interesses, na nossa vida. Aí acontece um flagelo destruidor, como o que aconteceu, por exemplo, em Portugal, com a questão do trilho do bondinho.
um acidente sério, com várias mortes ou tantas, como nós temos às vezes situações delicadas no nosso país e pelo mundo. O que acontece quando um flagelo destruidor acontece? Eu que estava apenas aqui entretida nos meus interesses, nas minhas vontades, eu paro, aquilo me chama atenção, eu paro para ouvir. Aquilo faz nascer em mim um sentimento de penalização. Eu me sinto compadecida pela dor do outro. Eu me sinto tocada pelo sofrimento do meu próximo. Naquele momento, eu paro de vivenciar o egoísmo, de olhar só para mim, e algo maior me chama a atenção e faz com que eu pare de pensar em mim, única e exclusivamente, e diga, poxa vida, eu queria poder ajudar essas pessoas. Será que eu posso mandar algum recurso, algum mantimento? Vou orar, se eu não posso mandar nada, eu vou orar por essas pessoas, para que elas possam ser amparadas. O que é isso? Caridade. O que é a caridade? É o amor em movimento. Então, olhem como a lei de destruição ela ainda é necessária no nosso mundo para fazer despertar em nós o sentimento de amor pelo próximo. E faz com que eu pare de olhar só para mim mesma. Então, olhem que às vezes nós precisamos de algo mais forte, grave, para nos tirar do nosso foco do eu. Então, o egoísmo é ainda o que me impede de fazer o amor, claro, porque o egoísmo me impede de olhar o próximo. Se eu estou aqui no celular, olhando as redes sociais, como é seu nome mesmo? E o Felipe talvez esteja aqui ao meu lado com um olhar entristecido, talvez passando por um problema muito delicado. Ele está ao meu lado, ele pode estar na minha frente como ele está agora, mas se eu estiver fazendo algo para mim, eu enxergo o Felipe? Eu vou ter condições de perceber que ele está em dor? Não. Eu vou ter condições de ajudar, de fazer a caridade, de amar? Não. Porque para que nós possamos fazer a caridade, que é o amor em ação, eu preciso olhar as pessoas. Eu preciso me preocupar com as pessoas. As pessoas precisam sentir que elas são importantes. Você, Felipe, é importante para mim. Como eu vou fazer isso se o egoísmo me dominar? Não existe caridade, portanto não existe amor em ação, onde o egoísmo impera. E agora eu vou dar um exemplo do nosso dia a dia, para nós refletirmos que nós fazemos muitas vezes, agimos de forma egoísta e nem percebemos, porque não estamos vigilantes. Às vezes um familiar, por exemplo, nos diz assim, puxa, eu preciso, você pode me dar? Estou usando um exemplo bem básico. Você pode, por exemplo, me dar uma carona ou me levar ao médico? De alguma forma, me dá uma carona. Às vezes nós dizemos assim, tá bom, não, eu te levo, mas poxa, eu tinha que ir ao médico, eu tinha que ir à academia, eu tinha uma reunião, eu tinha, mas tá bom, eu vou porque eu sei que é importante, você não estaria me pedindo se não fosse necessário, mas realmente eu tinha compromissos. O que é isso? Que tipo de favor nós estamos fazendo numa hora que nós estamos ali reclamando de uma oportunidade de ajudar? Eu tinha compromisso, eu tinha reunião, eu tinha academia, eu. E eu amo aquela pessoa, às vezes é um familiar querido. Observemos que eu perdi uma oportunidade comum, diária, cotidiana, para dizer, você é importante para mim, eu me importo com você.
Então, nós não precisamos, na verdade, fazer grandes coisas. É no dia a dia. Puxa vida, agora eu podia estar fazendo melhor. Isso que eu vou falar agora também já falei outras vezes. Mas isso para mim me marcou e me ajudou nesses momentos do dia a dia a ser menos egoísta. Por isso eu vou compartilhar com vocês que pode também ajudá-los. Um amigo meu, quando ele estava dando palestras na área jurídica, ele deu um exemplo que eu gostei muito. Ele disse assim: nós, no Brasil, por exemplo, quando alguém nos pede um favor, nos pede alguma coisa, nós dizemos assim: ah, tá bom, vou fazer o possível. Falamos isso? Normal. E ele disse: é muito interessante, porque nos Estados Unidos, eles não dizem eu vou fazer o possível. Eles dizem I will do my best. Eu farei o meu melhor. E ele disse, eu parei para refletir sobre isso e percebi que a grande diferença que há entre dar o seu melhor e fazer o possível. Então eu passei isso, ele falando, eu gostei muito, passei para a minha vida. Eu não passo, a partir daquele momento eu refletindo sobre isso, eu falei, eu não quero mais na minha vida fazer só o possível, fazer o mais ou menos. Eu quero dar o meu melhor. Se eu estou com o meu filho, eu quero dar o meu melhor. Se eu vou fazer um carinho, uma disponibilidade, um favor à minha mãe, ao meu pai, a um amigo, eu quero dar o meu melhor. E aí, às vezes, quando, nessa situação que alguém me pediu alguma coisa, quando eu ia querer reclamar, você vai fazer só o possível, porque para mim, tá bom, eu tenho isso, mas vou te levar é fazer menos do que o possível, mas fez. Mas fazer o melhor, claro, é sempre uma alegria poder ajudar. Eu vou organizar a minha agenda e vou estar à sua disposição. Vai ser uma alegria poder ser útil. Isso é dar o nosso melhor, mas para isso precisamos estar atentos a esse sentimento que ainda carregamos no nosso coração. Ainda precisamos fugir dele com a vigilância. Um dia será espontâneo. Um dia será natural fazer o bem, dar o seu melhor. Para nós, essa espontaneidade virá depois da disciplina, da vigilância, desse dever bem cumprido. Então, outros males que nos dificultam a vivência do amor: orgulho, preconceito, pressa, intolerância. Enquanto nós não quebrarmos os muros desses sentimentos, o amor não viverá dentro dos nossos corações. Então, reflitamos, quem hoje, por conta do preconceito, da intolerância, do orgulho, nós estamos evitando amar? O que me impede ainda de me aproximar de alguém? Que tipo de sentimento ainda me impede de dar o primeiro passo? A mágoa, que é um reflexo ainda do orgulho que nós carregamos no nosso coração? O preconceito, que decorre também do orgulho por achar que apenas a forma, o meio, o que eu penso é o certo e toda a diversidade é errada, porque não é o que eu penso. O preconceito vem disso, na nossa forma ainda egoísta e orgulhosa de achar que a nossa verdade é a verdade universal. Então aqui nós precisamos, mais uma vez, reforçar a reflexão. Por isso, começamos falando do altar íntimo, para que nós paremos para olhar para dentro de nós, aqueles 10 minutinhos, coloquemos no relógio, igual como nós fazemos com o Evangelho no lar. Todo dia, tal hora, é o horário de eu me recolher, 10 minutos. Quem não pode parar 10 minutos num dia de 24 horas para conversar com Deus, realmente, ou conversar consigo mesmo, nós estamos muito longe ainda do nosso objetivo maior. Porque o que são 10 minutos no universo de 24 horas? É essa análise reflexiva que nós precisamos fazer.
e realmente começarmos a dar o primeiro passo no sentido de nos aproximarmos de quem hoje nós nos afastamos. E repito, nós nos aproximarmos, nós darmos o primeiro passo não significa dizer que eu concorde com o que a pessoa pensa. Eu posso até vir a concordar se eu me abrir para refletir, me abrir para a mudança e reconhecer que eu não sou o dono da verdade. Mas tudo bem, eu posso até não concordar, mas ele precisa ser amado independente de qualquer coisa. Jesus ainda, nós estamos falando das dificuldades e dos mecanismos para vencer os males e os desafios que nos impedem de amar. Aquele que dentre vós, nos diz Jesus, estiver sem pecado, seja o primeiro que lhe atire a pedra. Todos se retiraram. Jesus então diz: mulher, ninguém te condenou? Nem eu te condeno. Vai e não peques mais. Misericórdia. O amor é sinônimo de misericórdia. Quem de nós já não se sentiu julgado? Já não se sentiu recriminado? Já não se sentiu como se alguém nos olhasse com um olhar de discriminação e julgamento? Todos nós, em algum momento, já passamos por isso. E como nós nos sentimos? Como nós gostaríamos que naquele momento que nós nos sentimos criticados, julgados, inferiores, que tivesse alguém tido misericórdia de nós, nos estendido a mão e dito: Felipe, se você precisar de alguma coisa, eu estou aqui, posso te ajudar? Quem de nós? Todos nós precisamos da misericórdia divina todos os dias. Todos os nós já necessitamos dessa misericórdia dos nossos amigos, familiares, várias vezes. E por que ainda nós não conseguimos fazer o mesmo com o próximo? Sabem, uma das coisas que quando nós estudamos a doutrina espírita nos é informado é que sabemos que Jesus, ele é justo e misericordioso, não sabemos disso? Mas os autores dizem assim, e é a pura verdade, a justiça é muito fácil, em tese, de nós entendermos. Reconhecemos muito bem a justiça quando ela se faz presente, mas as maiores dificuldades da humanidade são exatamente entender os momentos onde Jesus foi misericordioso, porque ele quebra a ordem natural dos fatos. Onde todos esperam o julgamento, a punição, a lei, a dureza da norma, Jesus é misericordioso e ama. Podem observar. Aí ele vai dando os exemplos, por exemplo, perdoar 70 vezes, 7 vezes, dar a outra face, amar os inimigos. Isso para nós, hoje, ainda é difícil de assimilar. O que dirá quando Jesus disse no início? Porque isso fere a ordem natural da justiça. Se você me magoou, a justiça manda que você seja punido. Se você é meu inimigo, a justiça manda que você seja responsabilizado. Mas Jesus fere, Jesus contraria a ordem e ele é misericordioso. Por isso que é difícil, nos agride intimamente. Como fazer isso? Ela foi pega em adultério, a lei manda apedrejar e tu mandas ter misericórdia dela? É a nossa reflexão. O que nesse momento essa pessoa que se equivocou precisa? De justiça dura, inflexível? Ou precisa de misericórdia e ajuda para se levantar? Uma mão estendida. O pobre do Felipe hoje foi pego para... Tadinho, desculpa, Felipe. Felipe,
eu posso, se você quiser, eu posso te ajudar. Eu não concordo com o que você fez, não foi a postura mais adequada, mas se você quiser, porque nós também precisamos respeitar as escolhas e o livre-arbítrio de todos. Se você quiser, eu posso te ajudar. Mas isso é uma mão estendida. Isso é um comportamento diferente da justiça. Ah, errou? Tem que penar, tem que sofrer. Então, a misericórdia é o caminho para nós conseguirmos amar. Então, quando o sentimento de julgamento, de preconceito vier, lembremos, eu também já fui julgada, eu também já fui condenada, eu também já tive um olhar pouco fraternal direcionado para mim e não foi bom. Então, deixa eu olhar com um olhar mais caridoso para essa pessoa. Misericórdia. Interessantíssimo, Emmanuel, no nosso olhar restrito. E Jesus também fala, aqui, Emmanuel vai destacar o adúltero, porque ele fala muito interessante. Toda a humanidade, toda a multidão foi contra a mulher adúltera, mas ela não adulterou sozinha. E onde está o adúltero que não foi trazido a julgamento público, que não foi condenado? Mostrando a nossa análise parcial e não imparcial global dos fatos. Houve erro? Houve. Mas essa pessoa foi a única responsável? Quem também, de alguma forma, direta ou indireta, estava envolvida na situação e que também contribuiu para que a queda se desse. Então, Emmanuel, lá no livro Pão Nosso, no capítulo 83, que se intitula E o Adúltero, ele diz, se a infeliz fora encontrada em pleno delito, onde se recolher o adúltero que não foi trazido a julgamento? Seria ela a única responsável? Jesus não podia centralizar o peso da culpa na mulher desventurada e, deixando perceber o erro geral, indagou dos que se achavam sem pecado. Então, Emmanuel, nesse capítulo, vai chamar nossa atenção para esse olhar direto, parcial que nós temos, quando nós temos que ter um olhar mais global, compreender que é muito difícil alguém errar sozinho. Sempre há, nós vivemos em sociedade. Quando acertamos novamente, muitas vezes somos ajudados para que aquele acerto se dê. E quando erramos, igualmente, muitas vezes somos ajudados e incentivados naquele erro. Jesus, quando está também no livro de Amélia Rodrigues, abordando a questão da mulher adúltera, tem um capítulo dentre a obra que ele fala exatamente do adúltero. E ele conta a história do adúltero. Amélia Rodrigues conta a história do adúltero. Esse adúltero, ele era considerado, segundo a autora, um herói. Ele era visto como um garanhão, ele era idolatrado pelos amigos, porque ele tinha várias mulheres. E ele não se importava em desarmonizar e destruir a vida de cada uma delas. Ele rodeava-as até que ele conseguisse envolvê-las. Depois que ele conseguia o que queria, ele partia para uma próxima conquista. Diz mesmo que 2 semanas após esse ocorrido, ele nem lembrava mais do que tinha acontecido, que ele já tinha voltado para a sua vida e sempre visto pelos amigos como um herói. Mas ele também, um dia, conheceu Jesus. 10 anos depois, ele estava com sífilis, cheio de chagas pelo corpo, foi expulso da cidade porque ele estava com suspeita de hanseníase e nós sabemos que na época quem tinha hanseníase não podia viver em sociedade. Ele foi expulso e não tinha para onde ir.
e ele foi buscar onde? A casa do caminho. Lá chegou, foi recebido por Simão Pedro, que o acolheu na casa do caminho, e ali ele começou a ouvir falar de Jesus. E então, ouvindo, ele percebeu, foi fazer uma análise reflexiva dos seus atos, da sua vida, e ele percebeu o erro cometido. Até que, depois já havia passado, ele já estava lá há um tempo, ele falou para Simão Pedro da ocorrência da mulher adúltera. Voltou à sua mente esquecido durante muitos anos, voltou à sua mente aquele episódio e ele se emocionou, Simão Pedro também, porque foi um episódio que marcou a humanidade. E naquele momento, então, Simão Pedro acalentou aquele coração e disse: eu também, para ajudá-lo a se reerguer. Ele disse: eu entendo, eu que convivi com o Mestre tanto tempo, o neguei 3 vezes. Então, todos nós temos a oportunidade do recomeço. E ele disse: vamos então recomeçar através do trabalho humilde. E aí esse adúltero, então verdadeiramente arrependido, pediu para ser um trabalhador da casa do caminho. E ele foi então, iniciou o seu trabalho junto aos deserdados do mundo, sendo mais um a ser transformado pelo amor divino. Mas esse nosso olhar é que nos falta, e nós somos ainda muito influenciáveis pelo que vemos, pelo que ouvimos. Recebemos uma notícia, a nossa análise já é parcial, já condenamos, já crucificamos, não temos nem conhecimento do todo que envolve aquela situação. Então isso dificulta o amor e precisamos então olhar de uma forma mais global. Quando nós estamos analisando o sentido do amor, é importante nós lembrarmos dessa passagem, que é exatamente o retorno do filho pródigo. Quando Jesus nos conta a parábola do filho pródigo, que está lá no Evangelho de Lucas, no fim, quando o filho pródigo retorna, o pai diz: este meu filho estava morto e reviveu, estava perdido e foi achado. O que isso nos ensina sobre o amor? O amor do pai, que é o amor que nós precisamos trabalhar em nós, perdoa e celebra. Ou seja, o amor que é real, verdadeiro, puro, ele se felicita pela conquista, pela recuperação daquele que caiu. Ele acredita que aquele que caiu pode se levantar. E às vezes nós temos essa dificuldade dentro de nós. Quando alguém erra, a pessoa normalmente fica taxada para o resto da vida por conta daquele erro, daquela falha, daquela queda. Mesmo que tente se recuperar, e muitas vezes tenta, a nossa mente volta sempre. Se a pessoa tem um deslize, também já fez o que fez. Como nós temos dificuldades de nos felicitar pelo soerguimento do nosso próximo. E vejam, isso significa que nós também teremos dificuldades de sermos vistos como tais pelo nosso soerguimento das nossas quedas individuais. Porque tudo que nós fazemos para o próximo, aquilo de alguma forma volta para cada um de nós. Então é muito bonito porque o pai celebra e o irmão egoísta se chateia. Para mim nunca matou uma ovelha, mas para ele, filho pródigo, que foi embora com a riqueza, com a sua parte da herança, que perdeu tudo, eu nunca saí daqui, sempre mantive-me trabalhando, e ele nunca matou um cordeiro para mim, e para ele, sim. Então nós temos como talvez a nossa vida não seja aquilo que nós esperávamos,
ou sonhávamos, porque é uma vida de lutas, vida na terra é isso. A nossa inveja, o nosso ciúme da felicidade do outro, faz com que nós nos infelicitemos com o sucesso dele. E o Espiritismo também diz isso, a codificação é clara quando nos mostra por que determinados espíritos obsessores, quando eles não têm absolutamente nada, tadinho, eu vou mudar, tá, Felipe? Patrícia, né? Coitadinho dos dois. Eu não tenho absolutamente nada contra a Patrícia. Patrícia nunca me fez nada em vidas passadas, nem nessa, nada. Mas a Patrícia é feliz. E eu não. Eu, como espírito desencarnado, eu sofro. Se eu sofro, todo mundo vai sofrer. Então, Patrícia, te prepara. Porque tu não vais ficar com esse sorriso lindo por muito tempo. Inveja não consegue ficar feliz pelo sucesso do outro porque vive na infelicidade. Então quer que todos assim o vivam. Isso nos impede de amar. Quando nós conseguimos ter a postura do Pai, celebrar a queda, porque ele estava perdido e agora voltou. E o Pai, é muito linda essa parábola, vocês devem lembrar que o Pai, quando o filho volta, ele restitui-lhe a roupa da família, coloca o anel, coloca-lhe as sandálias e mata o bezerro. Cada ação dessa que Jesus usou como exemplo tem um significado muito grande. Porque quando ele coloca a roupa, ele está demonstrando o quê? Essa celebração, o retorno da dignidade daquela pessoa, mostrando que não é porque errou que ele não pode se sentir feliz, precisa se sentir humilhado e culpado o resto da vida porque errou. Não, sinta-se digno pelo arrependimento e pelo retorno ao bem. Muitos escolhem continuar no erro. Você não, você optou por voltar à casa do Pai. Então, sinta-se feliz, digno, merecedor. Quando ele coloca o anel da família, ele reintegra a família. O que significa isso? Quando todos nós somos, o Pai não significa Deus, o Filho pródigo não representa a humanidade. Quando nós escolhemos o caminho do erro, é como se nós perdêssemos a filiação divina. Claro que nós continuamos sempre filhos de Deus, mas filhos no sentido de filhos que seguem o caminho do bem, filhos que andam com o Pai. Então, quando nós escolhemos o caminho do erro, é como se nós estivéssemos perdendo aquela filiação divina, pois nós escolhemos um caminho diferente. E o Pai, ao colocar o anel no filho, ele diz: reintegro-te à família, voltas a ser meu filho, no sentido profundo do que isso significa, no sentido de exemplo, no sentido de vivenciar aquilo que eu prego. Ou seja, quando Jesus diz: nenhuma de minhas ovelhas se perderá, é verdade, porque ele vai buscar aquela ovelhinha perdida e ela será reintegrada. Nós nunca ficaremos afastados. Portanto, nós também precisamos agir assim com o próximo. Reintegrá-lo à família, colocar-lhe o anel, para que ele se sinta digno, para que ele se sinta reintegrado. As sandálias, que ele veio descalço, importantíssimo, porque naquela época só andava com sandália, realmente, os que eram mais das famílias mais reconhecidas, os escravos andavam descalços. Então, naquele momento, quando ele restitui as sandálias ao filho, ele diz, mostra e reitera a condição de filho. Você é filho, você não é mais escravo. E
o bezerro é a reconciliação com a sociedade. Vocês lembram que ele mata o bezerro e faz uma festa para com todos. Porque quando nós erramos, nós também somos apartados da sociedade. A mulher adúltera não foi apartada da sociedade? Excluída? Nós, quando erramos, não somos muitas vezes excluídos do meio onde nós estamos inseridos? Então, o Pai está mostrando que tu não apenas recuperas a tua condição de filiação, mas também junto à sociedade, tu voltas a ser benquisto e amado, pois voltaste à casa do Pai, nos dizendo que cabe a nós também procurarmos acolher as pessoas que caem e que buscam que buscam a casa, que buscam Jesus, que buscam renovar-se intimamente, acolher, fazer uma festa no sentido dele se sentir querido, amparado e não excluído. Então Jesus aqui, através dessa parábola belíssima, Jesus está nos ensinando como nós devemos agir para com aqueles que caem e, obviamente, conosco também, que caímos ainda várias vezes. Isso é a vivência do amor. Olhem como o amor é sempre movimento, ação, atitude. Não é uma palavra solta, é uma ação que acolhe, que ampara, que auxilia. Aqui falando do filho egoísta, também Emmanuel nos fala, mostrando que igualmente era necessitado de cura. Um tinha o egoísmo, o outro tinha a prodigalidade, mas ambos necessitados de cura, de perdão, de entendimento, de soerguimento. Então ele nos diz, a parábola não apresenta somente o filho pródigo, mais aguçada atenção e encontraremos o filho egoísta. Lendo a parábola com atenção, ignoramos qual dos filhos é o mais infortunado. Esse tipo de homem egoísta é muito vulgar nos quadros da vida, mostrando a necessidade de nós curarmos o ciúme, o ressentimento e darmos e trazermos o nosso perdão como testemunho do amor. Aqui, a figura do filho egoísta, nesse sentimento de ciúme e de inveja que nós ainda carregamos e que igualmente nos impede de amar em plenitude. Aqui Emmanuel nos diz, se não sabes cultivar a verdadeira fraternidade, serás atacado fatalmente pelo pessimismo. Ausentes do amor, ressecam a máquina da vida, perdendo a visão espiritual. Se o pessimismo começa a beirar-se do teu espírito, recolhe-te à oração e pede ao Senhor te multiplique as forças na resistência ante o assalto das trevas. Pessimismo. Refletirmos também sobre isso. Às vezes, a luta, as dificuldades da vida vão tirando a nossa esperança de dias melhores. Acreditamos que as coisas não podem mudar, que a luz não pode voltar a brilhar. Quando aquela dificuldade, aquele problema, aquela luta ganha anos, meses, semanas, vai minando. No primeiro momento estamos ali, tenho fé, as coisas vão melhorar. Mas quando o problema se alonga por um tempo que nós consideramos demasiado, o pessimismo vai chegando perto de nós e vai dificultando a nossa confiança, a nossa capacidade de amar, a nossa capacidade de acreditar que as coisas podem ser melhores. Então aqui é mais um alerta que Emmanuel nos traz, porque o pessimismo, quando acontece, como diz aqui, ausentes do amor, ressecam a máquina da vida. Então, isso também significa a falta de amor, porque a fé, a confiança e principalmente
lembrarmos que o que é muito para nós, na condição de espíritos imortais que somos, é nada. É que às vezes esquecemos que essa vida é muito pouco perto da nossa condição, mas que, se preciso for, passar esta encarnação numa condição de luta e sofrimento para que o amanhã seja de felicidade, é válido. Vale a pena, mas quanto mais eu fico revoltada e resignada, magoada, sentindo-me vitimada, mais difícil será passar por aquele momento. E o que é pior, inútil. Diz também o Evangelho segundo o Espiritismo que o bem sofrer significa tirar daquele sofrimento o aprendizado necessário e que, essa parte é difícil até de ler, mas que quando nós não aprendemos com a dor, nós perdemos a oportunidade e precisaremos passar por ela de novo, até que o aprendizado se faça. Perdemos a oportunidade, ou seja, podemos sofrer uma vida inteira e não valer de nada, porque eu não aproveitei o sofrimento para o meu crescimento. Ou seja, precisamos de fato tentar nos esforçar cotidianamente para colocarmos em prática os ensinamentos divinos e não deixar que o pessimismo, que a falta de fé, de confiança, apague o brilho do nosso coração. E é muito interessante, eu me lembrei agora, que uma das coisas que Jesus nos fala no sermão profético, o sermão profético de Jesus é maravilhoso. Ele nos dá ali, só para contextualizar rapidamente, ele nos dá ali exatamente os sinais do mundo de transição. São 7 sinais que Jesus nos traz, os 6 primeiros são os sinais da era de transição. Aí ele fala dos cataclismos, do amor que vai esfriar, dos vários ódios, traições que vão haver na humanidade. E o 7º é exatamente quando ele diz que o Evangelho, que a era será o fim, e por isso as pessoas pensam no fim do mundo, mas é o fim de uma era de iniquidades, de dor, de sofrimento, de maldade, que o fim será exatamente no último sinal, que é quando o Evangelho estiver sendo vivenciado em toda a terra. Aí estaremos no mundo de regeneração. Mas eu utilizei esse exemplo porque um dos 6 sinais iniciais é quando ele diz: o amor esfriará. E ele diz que esse amor esfriará exatamente por conta desse pessimismo. Ele quer dizer ali que nós amamos, mas nós não vamos vendo o resultado. Queremos a colheita logo, mas não é assim. Então, o que nós amamos, mas vemos a humanidade cada vez mais egoísta, mais orgulhosa, mais insensível, menos fraterna, ele diz: o amor vai esfriando, porque parece que não adianta amar, não vale a pena, não muda nada, tudo continua como está ou piora. E ele diz: o amor vai esfriar, nós vamos deixando que o pessimismo nos domine, perdemos a esperança e quando isso acontece o nosso amor se apequena, porque parece que não vale a pena amar. Então, Emmanuel nos alerta: cuidado com o pessimismo que pode estar tomando conta do nosso coração. Quem ama o próximo sabe, acima de tudo, compreender. Ama, pois, e assim como a lama jamais ofende a luz, a ofensa não mais te alcançará. Aqui, então, mais uma vez, Emmanuel falando da compreensão que deve envolver. Quando nós compreendemos, o nosso pessimismo diminui, porque nós entendemos a condição da humanidade, entendemos a condição daquele que ainda fere, entendemos a nossa própria condição porque ainda não conseguimos agir como gostaríamos. Então a compreensão abre o nosso entendimento e nos mostra: vale a pena amar, porque hoje essa pessoa está na melhor versão, amanhã estará melhor ainda. Então conseguimos, quem compreende, ver sempre a luz no fim do túnel e não deixa que o pessimismo nos domine. Aqui essa frase de Jesus ainda é quando ele está sendo misericordioso.
que ainda para nós é tão difícil aplicar. Ouviste o que foi dito: amarás o teu próximo e odiarás o teu inimigo. Eu, porém, vos digo: amai os vossos inimigos e orai pelos que vos perseguem. Grande desafio para nós perdoar e amar os inimigos. Aqui só reforçando que esse amar, o Evangelho também é muito claro. Nós possamos entender o que é esse amar hoje para nós. Não é amar como nós amamos um amigo, um ente familiar, uma pessoa que tem afinidade de propósitos e de ideias. É amar no sentido de respeitar, não desejar-lhe o mal e não querer revidar o mal que foi feito contra nós. Não torcer pela queda daquele irmão que nos feriu. Mas é claro que só haverá uma relação de afinidade, de amor, de amizade, quando há afinidade de propósitos, de escolhas e de vida. Então, para nós também é um grande desafio, mas que nós possamos devagarinho ir treinando nas nossas orações, que nós possamos nos mentalizar, abraçando aquele coração que nos feriu. Então, naquele momento, quando eu estou ali em prece, mentalizando que eu estou abraçando, é difícil até de pensar, mas naquele momento eu estou o quê? Trabalhando o meu coração para devagarinho eu ir compreendendo, vendo como o irmão necessitado, que de fato o é. Então, aquele abraçar em pensamento, devagarinho eu vou conseguindo, ao vivo e a cores também abraçar. E com isso eu vou vencendo a mágoa, o sentimento de revide, de vingança, enfim, de mágoa que eu ainda tenha contra aquele coração. E com isso eu vou trabalhando o amor. Então, enquanto nós deixamos que a mágoa tome conta do nosso coração, nós não vamos conseguir amar verdadeiramente. Vamos para o nosso terceiro momento, inspirar a prática diária do amor, pois ele cura e transforma o nosso momento final das nossas reflexões. Essa passagem é linda. Tem um determinado momento que Jesus nos diz: é necessário descer, busquemos os que não dispõem de forças para subir. Está lá no livro Primícias do Reino, no item O Tabor e a Planície. Bom, só lembrando, nós estamos falando de exercitar o amor em nosso cotidiano. E esse primeiro slide nos fala que nós precisamos nos preparar para amar. Qual é a situação desse texto? Todos nós lembramos e sabemos do momento onde houve a transfiguração no Tabor, onde Jesus ali estava, materializou-se Elias e Moisés, os apóstolos queriam até montar tendas para Moisés e Elias, depois foi ouvida uma voz: este é meu filho muito amado, escutem o que ele diz, e depois eles desceram do Tabor. Não, todos nós não sabemos essa passagem? Pois muito bem. Amélia Rodrigues vai nos detalhar como ela aconteceu. E ela, primeiramente, ela vai nos dizer que para a subida ao Monte do Tabor, são mais ou menos 4 horas de subidas dificílima. Imaginemos a terra naquela época. Então, era uma subida extremamente cansativa, exaustiva. E que após, então, a subida, os apóstolos estavam exaustos. Jesus, naquele momento, foi orar. Jesus mostra ali que Jesus ficou praticamente a madrugada toda orando, se preparando, se fortalecendo, se conectando com Deus. Aí, quando os apóstolos acordaram, foi exatamente na hora da transfiguração que aconteceu o que está na passagem evangélica. E depois, então, quando eles queriam montar as tendas, nos diz Amélia Rodrigues que Jesus diz: é necessário descer, busquemos os que não dispõem de forças para subir. O que Jesus está nos dizendo? Que aqueles que podem
que aqueles que têm condições de subir, o que é esse subir? O subir um monte significa elevar-se. Subir significa conectar-se com o alto. Nós aqui viemos, eu aqui vim, passei a madrugada conectada em oração com Deus, me preparando para descer e encontrar o sofrimento, encontrar a dor, encontrar o desamor. Mas para que eu possa ir nessa luta, eu preciso estar fortalecido, eu preciso estar preparado, eu preciso estar recarregado das minhas energias e forças, porque ao contato com as sombras, se eu não tiver luz suficiente, eu em sombras ficarei. Então, Jesus diz, agora que nós subimos, nos elevamos, nos preparamos, fortalecemos o nosso espírito, agora sim, desçamos e ajudemos aqueles que não têm força para subir. E o que acontece? Jesus desce junto com os apóstolos, ele encontra os outros apóstolos, porque não subiram todos à transfiguração. E sabem o que os apóstolos que estavam embaixo estavam tentando fazer? Lembram também que tem a passagem que nos diz que os apóstolos tentaram retirar, entre aspas, o espírito imundo em uma das pessoas, eles tentaram e nenhum conseguiu, até que quando chega Jesus, eles dizem, Senhor, os teus apóstolos tentaram, mas não conseguiram, ajuda-me. E aí Jesus disse que lhes faltava fé e Jesus tirou. Foi nesse momento, quando ele desce, reencontra os demais que estavam tentando ali ajudar aquele espírito que estava num processo obsessivo, e Jesus então foi aquele que conseguiu. E aí vem a outra grande palavra e ensinamento de Jesus, porque não perguntam a ele por que nós não conseguimos expulsar o demônio? E Jesus diz o seguinte, Jesus, que é o que consta nos evangelhos canônicos, ele diz, esta casta não pode sair com coisa alguma, a não ser com oração e jejum. Isso é o que consta nos evangelhos, até aí. Só que quando as pessoas leem, não entendem o que Jesus quis dizer. Com oração e jejum, quer dizer que eu preciso jejuar e orar? Mas os apóstolos, em tese, não oravam? Inclusive, tentavam expulsar o espírito ali em nome de Deus. Não jejuavam? O que Jesus quis dizer? A Amélia Rodrigues nos ensina. Jesus continua o diálogo na passagem que ela nos traz e ela vai explicar. Ele quis dizer o seguinte, que oração ele está se referindo? Só a oração do amor infatigável e o jejum das paixões conseguem mitigar a sede em que se entredevoram esses espíritos que estavam obsediando o rapaz. Ou seja, oração do amor infatigável. Só o amor sem limites, só o amor sem medida, só o amor que consegue amar apesar dos erros, apesar das obsessões, apesar do ódio, apesar das nossas fraquezas e sombras. Só esse amor consegue ajudar um espírito como aquele. E só o jejum das nossas paixões. Só quando eu realmente, verdadeiramente retirar do meu coração o orgulho, o egoísmo, o preconceito, o pessimismo, o julgamento, a pressa, é que eu poderei verdadeiramente ajudar agora a Patrícia, tirando do exemplo do Felipe. Só quando eu faço o jejum das paixões. Então, meus queridos amigos, Jesus nos traz a receita do amor. Ele ama acima e apesar de tudo, que é, voltamos para o início das nossas reflexões. Senhor, qual é o caminho para amar? Como posso fazer? Ama, Simão, ama sempre, ama em qualquer situação.
Jesus disse para a Maria de Magdala: seus muitos pecados lhe são perdoados, porque muito amou. Quando ela então foi até o jantar na casa do fariseu Simão, ela ali untou, lavou os pés de Jesus, untou com óleos perfumados e enxugou com seus próprios cabelos. Então, mais uma vez, Jesus nos dá a receita. Todos nós temos um passado de erros, todos nós. Amemos cada vez mais, pois o amor cobre a multidão de pecados. Evelyn, eu já errei muito, eu já maltratei, eu já desrespeitei, eu feri, eu abortei, eu matei. E agora eu estou perdido? Não. Ama. O amor cobre a multidão de pecados. Jesus disse: seus muitos pecados lhe são perdoados, porque muito amou. Mostrando mais uma vez que o amor é e será sempre a solução para todos os nossos problemas e erros. É sempre Ele, é sempre o amor. Nos diz Amélia Rodrigues: fruto do exercício, desenvolve-se e cresce quanto mais é vivenciado. É bem de consumo que mais se multiplica quanto mais se doa. Nunca se acaba e é sempre vital. No livro Dias Venturosos, no capítulo Era a Despedida. Isso é que é maravilhoso. Quanto mais nós amamos, mais amor nós temos. Nunca se acaba, mais se multiplica. Uma das coisas interessantes, a doutrina que nos fala sempre dos porquês, nos diz que um dos motivos para a solidão é também o exercício do amor. Algumas pessoas que vivem a solidão na atual existência e às vezes se perguntam por quê que eu não pude construir uma família, ou mesmo tenho uma família, mas depois cada um segue seu caminho. De alguma forma, a solidão é a sua companheira. E também isso é para que nós possamos, por exemplo, exercitar o amor. Porque quando nós temos uma família, ainda naturalmente pela nossa condição, nosso amor é restrito ao marido, ao filho, ao pai, à mãe, aquele grupo familiar. Quando a solidão me chega, é Jesus dizendo: ama a todos. Já que tu não tens o restrito, o consanguíneo, o próximo para amar, tu estás sendo chamado a amar a todos os filhos do Calvário. Porque o que tu precisas trabalhar em ti é o amor universal e não o amor posse, não o amor pessoal, não o amor direcionado. Então a solidão é um convite para amar a todos, porque quando eu passar a amar, ao invés de mais e mais pessoas, o amor cresce verdadeiramente e nós vamos nos aproximando desse amor universal que Jesus nos ensinou. Então, aqui nos fala apenas do amor que espera. O amor que espera não é passivo, é fé em forma de constância e oração, nos mostrando sempre a necessidade de nós mantermos a nossa confiança e esperar o tempo de cada um. O filho pródigo voltou, o pai esperou o tempo e a condição daquele filho. Então que nós também possamos esperar o tempo de cada um. Saber que talvez o nosso tempo tenha chegado, mas o do outro ainda não. Saber confiar, saber orar, mas saber aguardar o momento da colheita de cada um. Aqui só reforçando o nosso tempo, já está na hora das nossas reflexões, só lembrando aqui da empatia. Jesus, quando encontrou Marta e Maria em função da morte aparente de Lázaro, Jesus chorou. Mesmo Jesus sabendo que ele iria trazer Lázaro à vida novamente, mesmo sabendo que ele dormia,
que ele ainda não havia de fato desencarnado, mas Jesus não deixou de se compatibilizar, de se compadecer, de sentir a dor do outro. Nós somos muito frios. Quando nós estamos em dor, nós queremos que os outros compreendam a nossa dor. Mas às vezes quando o outro está em dor, te reergue. Tu já não sabes porque que tudo tem uma razão de ser, que o sofrimento tem um caráter educativo. Vê o que tu tens que aprender. Agradece pelas coisas boas que tu tem. Te reergue. Nós somos muito duros com as dores do nosso próximo. E Jesus, mesmo sabendo de tudo isso, ele chorou junto com elas, porque a dor delas era a dor dele também. Então, que nós possamos ter amor também significa empatia. Eu entendo a tua dor, eu sinto com você, vai tudo ficar bem, eu vou te ajudar dentro do que eu puder, nem que seja com as minhas orações. É dito que Chico Xavier, ele tinha problema cardíaco também, ele tinha vários problemas, e um deles era o problema cardíaco. E foi dito que ele desenvolveu aquele problema cardíaco exatamente em função da empatia, porque ele se compatibilizava tanto pela dor das pessoas que o procuravam, pelas suas perdas, pelas suas lutas. Ele chorava, ele sentia a dor delas, era dele. E isso era tão sincero, tão verdadeiro, que ele desenvolveu o problema cardíaco em função de muito se compatibilizar e sentir, se penalizar pela dor do próximo. Então, nós sermos menos duros com a dor do próximo, termos mais empatia pelas dores dos nossos irmãos. Isso também é amor. Aqui é Jesus nos falando que o amor é aquele que não se desanima perante a rebeldia, mas que ajuda sempre, educa sempre, trabalha sempre, ou seja, orientar, apoiar, acompanhar, educar com ternura e firmeza, sempre, sem desistir, perseverando. Cansei? Para um pouco, viaja, renova a tua mente, estuda, conecta-te com Cristo, eleva-te, sobe o monte, te restabelece e desce para ajudar aqueles que não têm forças para subir. É isso que Jesus nos diz. E apenas finalizando, então, esse é o último slide, finalizando com rapidamente, as historinhas são tão boas para nos ajudarem a fixar o entendimento. Essa historinha está lá no livro Pontos e Contos, do Irmão X, A Surpresa do Crente. E vou resumir para vocês. Conta exatamente o crente quando chega no plano espiritual. Ele está todo feliz, porque ele foi recebido por quem? Jesus. Então, nós já podemos imaginar a alegria desse crente. E ele então estava, diz o irmão X, que ele estava mais feliz que qualquer homem na terra. Aí Jesus chega perto dele e ele diz assim, ele aí fala que esse crente, ele realmente guardava os ensinamentos de Jesus no coração, que ele procurava realmente ter o conhecimento e guardar tudo aquilo no seu coração da forma mais pura e verdadeira. Só que esse crente vivia em contemplação. Como ele tinha medo de falhar, como ele tinha medo do contato com o erro, ele se isolava da humanidade. Quando ele via que as pessoas erravam, que as pessoas faziam as coisas erradas, ele disse, eu vou me afastar. Essa pessoa ela não é uma boa companhia, eu vou me afastar. Então ele vivia com todos aqueles ensinamentos no seu coração, mas num ambiente que ele considerava seguro para que ele não caísse. Mas todos os sentimentos e emoções e conhecimento no coração. Então, ele sabia que ele não tinha errado na cabeça dele. Aí quando chega lá, então, junto com Jesus, Jesus o recebe, aí ele todo feliz, Senhor, me diga, eu vou poder agora usufruir da paz inolvidável, da paz dos justos? Pergunta Jesus. Aí Jesus diz assim, antes de responder, ele pergunta, o que fizeste de todos os ensinamentos
que eu te deixei. Ah, Senhor, eu os tenho no coração, guardei-os todos no coração. E onde guardaste as luzes e as bênçãos que eu te deixei? Guardei no coração, Senhor, está tudo em meu coração. E o que fizeste então com os ensinamentos, com as luzes, com tudo aquilo que eu deixei? Ele vai fazendo várias perguntas. O que fizeste com tudo, com os exemplos, com todos os ensinamentos? Guardei tudo no meu coração, na mais sincera, realmente, vontade e luz do meu coração. Por isso, Senhor, eu sei que agora eu posso gozar a paz. Aí ele disse, ainda não, meu filho, porque tu és, como ele até diz, tu és como se fosse um poço de uma água límpida, mas que é inútil porque não se tem como tirar essa água de dentro do poço para enxugar, para aliviar a sede de quem o busca. Tu guardaste tudo em teu coração, mas tu não elevaste, tu não serviste, tu não amaste, tu não multiplicaste estes bens, guardaste só para ti. Tu ainda não podes gozar essa paz que buscas. Precisas voltar e compartilhar com os injustos e justos, com os maus e os bons, com os enfermos e os sadios, todo o conhecimento que tens no coração. Precisas transformar o amor em mãos que trabalham. Então volta e só depois poderás usufruir da paz dos justos. Portanto, terminamos com o nosso início. O amor é a caridade, é movimento. Então que possamos amar sim, mas principalmente lembrar de vivenciar com os nossos irmãos, com a nossa família e conosco também. Muito obrigada, meus queridos amigos, pela paciência de nos ouvirem.